Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Luiz Felipe, responsável pela sua geometria aqui no Aulática. Nesse vídeo vamos dar continuidade ao nosso bate-papo sobre triângulos retângulos. Lembrando que no vídeo anterior nós conversamos um pouquinho sobre razões trigonométricas, razões essas que envolviam os lados e os ângulos de um triângulo retângulo. Nesse nosso vídeo de hoje vamos falar um pouquinho sobre relações métricas. Veja que interessante, vamos trabalhar apenas com segmentos. No entanto, se nós deixássemos apenas hipotenusa, cateto e cateto, lembrando que hipotenusa é o lado que enxerga o ângulo de 90 graus, e os outros dois lados são os catetos, eu teria apenas uma relação muito simples. Então o que nós faremos para essa aula é criar novos três elementos do nosso triângulo retângulo. Para isso, basta traçarmos a altura relativa à hipotenusa. Relativa, professor, o que significa isso? Relativa a, para a geometria, significa chega em. Então, quando eu falo a altura relativa à hipotenusa, é a altura que chega na hipotenusa. Então, sai do vértice de 90 graus e chega no ponto H da hipotenusa, formando 90 graus também. Tome cuidado, tá? Aqui é o 90 do triângulo retângulo, e esse 90 em amarelo é porque a altura chega formando 90 graus. Automaticamente, ao traçarmos a altura AH, eu dividi a minha hipotenusa A em dois pedaços, M e N, que são conhecidos como as projeções. O que significa projetar? Tudo que é projeção, vamos pensar mais ou menos como se fosse uma sombra. Imagine que eu coloco uma lanterninha em cima desse meu cateto C. A sombra é a projeção N. Se eu coloco uma lanterna em cima do meu cateto B aqui, uma luzinha aqui, ó, iluminando, bonitinho, a sombra seria a projeção M. Então, a partir de agora, com a criação desses novos três elementos, eu passo a ter 6 elementos para trabalhar. O que significa relacioná-los? É criar fórmulas, regras que envolvam 3, 4 desses 6 elementos. Essas regras estão nesse cantinho aqui em cima. Nós vamos por ordem de importância de acordo com a estatística dos vestibulares, do que mais aparece para o que menos aparece. Então, de cima para baixo, mais importante para menos importante. Fique esperto. A primeira relação, acho que todo mundo conhece, o famoso Pitágoras, que fala que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Lembrando que aqui a nossa hipotenusa é medida A, cateto B e C. Então nós vamos simplesmente utilizar essas medidas A, B, C, H, M, N e gerar essas relações que eu estou conversando com vocês. Pitágoras, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos, ou seja, A ao quadrado igual a B quadrado mais C quadrado. A segunda mais importante fala para você o seguinte, A vezes H é igual a B vezes C, mas não é assim que você decora. Se você memorizar dessa forma e o vestibular trocar a posição das letras, você vai dançar. O que você tem que entender é hipotenusa vezes altura é igual a cateto vezes cateto. Hipotenusa vezes altura é igual a cateto vezes cateto. Então grave assim, tudo bem? Evidentemente, A e H são as medidas da hipotenusa e altura, e B e C dos nossos catetos relativamente. Depois nós temos duas iguais, né? A medida de um cateto ao quadrado é a hipotenusa pela sua projeção. Então se eu estou usando o cateto B, eu pego a projeção M, e se eu vou para o cateto C, eu tomo a projeção N de navio. Então essas daqui são irmãzinhas, né? Cateto B, projeção M de Maria, cateto C, projeção N de navio. E a última, a quinta relação que eu separei aqui para vocês, aparece bem pouquinho, mas não menos importante, porque vai que seja o seu ano premiado para ela. A altura ao quadrado é igual ao produto das projeções. H ao quadrado igual M vezes N. 5 relações métricas que envolvem 6 elementos de um triângulo retângulo. Então fique esperto, tá? No vídeo anterior, nós trabalhamos razões trigonométricas, seno, cosseno e tangente de um ângulo. Nesse vídeo nós trabalhamos relações métricas com mais 6 elementos. Não é pouco conteúdo, e isso você tem que saber tudo, porque cai muito no vestibular. Para fechar todo esse nosso trabalho com triângulo retângulo, um exemplo muito simples aqui para vocês. Eu peço, determine A e H. Ao olhar para a nossa figura, A é a hipotenusa e H é a altura relativa a essa hipotenusa. O que foi dado são os dois catetos. Ora, se eu tenho os dois catetos e eu quero encontrar a hipotenusa, o que eu faço? Simplesmente aplico Pitágoras, a fórmula mais simples de todas, e vou calcular esse nossa hipotenusa. Então vamos lá, primeiro cálculo, A ao quadrado é igual a 5 ao quadrado, uma dos catetos ao quadrado, mais 12 ao quadrado. Fizermos essas continhas,
25 mais 144, 169. Se nós tirarmos a raiz de 169, nós chegamos que a hipotenusa vale 13. Então olha que bonitinho. Tendo os dois catetos, facilmente eu calculei a hipotenusa. Chegamos que essa hipotenusa A tem medida 13. 13. Agora eu pergunto para você, eu quero o H. Eu tenho hipotenusa, cateto e cateto. Basta você olhar para a segunda relação que fala hipotenusa vezes altura igual a cateto vezes cateto. Tem hipotenusa? Tenho. Tenho cateto e cateto? Tenho. Quem vou encontrar? A altura. Então vamos lá. Utilizando essa relação, ficaremos com 13 hipotenusa vezes H. Olha só, hipotenusa vezes altura é igual a cateto vezes cateto, 5 vezes 12. Show de bola! 5 vezes 12 dá 60, o 13 que está multiplicando vai dividindo. Você encontra que essa altura ela vale 60 13avos, ou seja, 60 sobre 13. Mais uma vez eu agradeço a sua atenção aqui comigo no Aulática. Espero que triângulo retângulo agora faça parte do seu DNA e que no dia da prova você demonstre sua sabedoria. Um forte abraço, até o próximo vídeo.